Sabe aquela sensação de se olhar no espelho e pensar que a roupa certa poderia mudar tudo? Pois é, hoje a gente vai desvendar os segredos de como usar a moda de um jeito inteligente, transformar as roupas numa ferramenta para realçar o que cada corpo tem de melhor. Vamos nessa? Todo santo dia a mesma dúvida na frente do armário. O que eu vou vestir? Mas no fundo, a pergunta é outra, né? É como escolher peças que trazem confiança, que de fato valorizam a silhueta. É exatamente esse o mistério que a gente vai resolver aqui. E aqui está o pulo do gato. A ideia nunca foi e nunca vai ser usar a roupa para se esconder ou para caber num padrão. É o contrário. A moda inteligente é sobre autoconhecimento. É sobre usar as peças para destacar os pontos fortes e, claro, para celebrar o próprio corpo. Então, como é que se desenvolve essa habilidade? A gente pode chamar de silhueta inteligente. Pensa que a arte de usar uns princípios visuais bem simples para criar harmonia, para criar equilíbrio e transformar o ato de se vestir numa forma poderosa de se expressar. E o primeiro passo, que é o mais fundamental de todos, é o ponto de partida, conhecer o próprio corpo. Mas calma, não para tentar se encaixar em algum rótulo, mas sim para entender as proporções naturais. Essa é a base, o alicerce de toda a estratégia. No mundo da moda, é comum usar alguns formatos como um guia. Triângulo, retângulo, ampulheta e por aí vai. Mas, olha, o segredo é o seguinte: quase ninguém se encaixa perfeitamente numa caixinha só. O objetivo aqui não é se rotular, mas usar essas referências para se observar. Onde está o volume? Onde estão as linhas mais retas? É daí que vem o nosso poder de escolha. E no fim das contas, tudo se resume a uma palavra: proporções. O verdadeiro truque é brincar com a ilusão de ótica. É como se a gente direcionasse o olhar de quem vê, sabe? Usar as roupas para criar linhas que alongam, que equilibram e que deixam a silhueta mais harmônica. E quais são as ferramentas para criar essa ilusão? São 3 coisas que parecem simples, mas são superpoderosas: a cor, o corte e o tecido. Quando a gente entende como usar esse trio, dá para esculpir a percepção da silhueta de um jeito incrível. Começando pelo básico do básico, as linhas. É um truque super clássico e, por um bom motivo, funciona. As listas verticais fazem o olho correr de cima para baixo, o que dá uma alongada instantânea. Já as horizontais, bom, elas fazem o olhar passear de um lado para o outro, o que pode dar uma impressão de mais largura. A estratégia, então, é usar essas linhas horizontais com intenção em áreas que se quer dar mais destaque ou volume. Agora, vamos falar de cor? Um look todo de uma cor só, um monocromático, principalmente em tons mais escuros, como preto ou azul marinho, cria uma linha vertical sem quebras, que alonga e afina. Do outro lado, as cores claras e os contrastes, eles chamam a atenção, viram um ponto de luz. A dica de ouro: usar cor clara justamente na parte do corpo que se quer valorizar. E o corte, hein? Um detalhe que parece pequeno, como um decote, faz uma diferença gigante. O decote em V, por exemplo, cria uma linha vertical imaginária que alonga o pescoço e o tronco na hora. Já o decote mais redondo tende a alargar a linha dos ombros. Isso pode ser ótimo para equilibrar um quadril mais largo, mas por outro lado pode dar a impressão de um pescoço mais curto. Para fechar o trio, os tecidos e as estampas. Tecidos fluidos, sabe, que dançam no corpo, eles criam movimento sem adicionar volume. Já os mais rígidos ou muito brilhantes podem ter o efeito contrário. E com as estampas, a lógica é a mesma das listras. Padrões menores e verticais ajudam a alongar, enquanto aqueles bem grandes e horizontais podem ampliar uma área ou criar um ponto de foco bem forte. Ok, a teoria é ótima, super interessante, mas e na prática? Como isso funciona no dia a dia? Bom, agora a gente vai para a parte divertida. Montar um guarda-roupa estratégico com peças-chave que já fazem todo esse trabalho de ilusão de ótica. Vamos pensar em 5 peças essenciais. Primeiro, um blazer bem estruturado. Ele cria linhas verticais que são uma beleza. Segundo, a calça wide leg de cintura alta, que é um truque infalível para parecer ter pernas mais longas. Terceiro, aquele pretinho básico, mas com decote em V, combinando a cor e o corte perfeitos. E para fechar, uma camisa de listras fininhas e um casaco longo, que reforçam essa linha vertical que a gente tanto busca. São verdadeiros coringa. E claro que não dá para esquecer dos acessórios. Eles não são só um detalhe, não. Um sapato no tom da pele ou da calça, por exemplo, some na perna e cria uma linha contínua, que alonga. Um colar mais comprido continua o efeito do decote em V. Até o tamanho da bolsa e a grossura do cinto, tudo isso influencia na proporção geral do look. Mas depois de toda essa técnica, de todas essas dicas, a gente chega na parte mais importante de todas.
É fundamental lembrar, isso tudo são ferramentas, não são regras de ferro. Moda é, acima de tudo, expressão pessoal. E a única regra que realmente importa é se sentir bem, se sentir confiante. E para ajudar nesse caminho, vale a pena ficar de olho em alguns erros comuns. Roupas apertadas demais ou largas demais podem acabar sabotando o visual. Ignorar aquele pequeno ajuste na costureira pode fazer uma peça incrível parecer meio desleixada. E o erro principal, seguir as regras à risca, sem pensar no conforto e no estilo pessoal, tira toda a graça e a autenticidade da história. Para fechar, fica essa reflexão. A peça perfeita, aquela que realmente valoriza, é aquela tão confortável, mas tão confortável que a gente até esquece que está usando. Porque no final das contas, o melhor caimento, o melhor acessório é sempre a confiança. E aí fica a pergunta, né? No fim, o que realmente define a